Fala rapaziada, fala galera que tá aí ao vivo comigo aqui no Instagram, no YouTube. Prazer receber cada um de vocês. Hoje a gente vai bater um papo com o parceiro Zé Elias, o Zé da Fiel, né, que é comentarista hoje da ESPN Brasil, né? Zé Elias que, pô, os mais velhos já conhecem, sabe que jogou no Corinthians, Bayer Leverkusen, Internacionais de Milão, Bolonha, Olympiacos, Genoa, Santos, Guarani, Londrina, seleção brasileira, quase foi para a Copa do Mundo. É um cara extremamente com qualidade dentro de campo e agora como comentarista, né? Então a gente vai bater um papo com o grande Zé Elias. Eu praticamente sou muito fã dele, né? Eu vou chamar ele aqui. Vamos ver o Zé guardando aqui. Vamos aguardar o Zé. Fala, Diogo, tudo Fala, bom? fala Zé, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. Maravilha, me ouve bem? Sim, tranquilo, pô. Maravilha. E como é que estão as coisas aí? Na paz, tudo tranquilo? Na paz, né? Tudo dentro do possível, todo mundo com saúde, que é o mais importante, né? O resto a gente Pô, leva. legal, Zé. Tava te apresentando aqui antes para a galera que tá entrando, né? Demora um pouquinho, a galera já tá começando a entrar. Aham. E, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Você é gente boa pra caramba, me atendeu super, super bem, super solícito. E sou teu Não, que fã. isso. E obrigado pela oportunidade aí. Não, que isso, pô. Somos todos iguais. O importante é isso. O que eu puder fazer para ajudar, eu estou à disposição. Boa, Zé. Ô, Zé, não sei, eu te apresentei aqui pra galera, né? Os clubes que você já jogou. Primeiro eu quero dividir essa entrevista aqui, esse bate-papo, né? Em três partes, falar um pouquinho sobre futebol, sobre a tua carreira, né? Depois quero Aham. falar um pouquinho sobre a profissão de comentarista esportivo, né? A tua rotina e tudo mais. Depois a gente encerra aí com perguntas mais leves, mais tranquilas para descontrair, tá bom? Não, beleza, vambora. Maravilha. Antes, meu pai tá aí na live, Zé. Meu pai é teu fã, cara. O Paulo. Queria que você mandasse um Ah, abraço para ele. Lógico que você não vai lembrar, né? Porque eu lembro que teve um dia, muito tempo, pô, muito tempo atrás, eu era criança, adolescente, já ele me levou para ver um treino do Corinthians lá na Fazendinha, cara. E foi aí, ontem, então. bastante tempo já. E aí ele lá do Alambrado, ele começou a gritar teu nome lá e tudo mais, e ele tava me contando que você foi lá, deu autógrafo pra ele, tipo, cumprimentou ele, ficou super feliz. Ele tá aí na live, se puder dar um abraço pra ele, agradeço. É o Paulo. Paulo, né? Grande Paulo, Isso. obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção aí. Foi um prazer. É um prazer, né? E agora falando com seu filho, né? Então, um abraço nos dois, né? Valeu, Zé. Obrigado. Então, Zé, começando aí sobre sua carreira de jogador e tudo mais, você começou no profissional muito cedo, né? Com Sim, 16 anos, foi isso? foi 16 anos, né? Dia 7 de setembro de 93. Caramba, 16 anos. Então você teve uma ascensão aí É, bem rápida, né? Como é que foi aí a lidar com essa subida tão rápida, também lidar com a fama, né? Porque jogar no Corinthians ainda mas, dá muita fama, né? não, pra mim, assim, eu nunca tive essa questão da fama, assim, sabe? Eu sempre procurei viver da mesma forma que eu vivo hoje. Sei. Sempre tratando todo mundo igual, da mesma forma, aquela coisa de você dar o respeito para ser respeitado. Nunca me deixei levar, né, para essa questão de, jogador, sou jogador de futebol, sou famoso. Não, sempre fiz sempre as mesmas coisas. Eu acho que o importante foi, por exemplo, a educação que eu recebi dos meus pais, né, e isso é fundamental para que a pessoa possa se manter ali com os pés no chão, né? E depois eu sempre convivi com pessoas mais velhas, então minha cabeça sempre foi um pouco mais de velho, né? Vamos dizer assim, para a minha idade, então eu consegui enxergar os exemplos bons, os exemplos ruins e procurar seguir aquilo que era o bom para mim, né?
E graças a Sei. Deus deu certo em termos de carreira, deu certo em termos de vida também, né? Boa. E você começou jogando futsal, né? Eu comecei jogando futsal com 5 anos, né? 5 Mas anos lá jogando no futsal. Corinthians ou não? Não, foi no Olivetti, no Grêmio Esportivo Olivetti, né? Meu pai trabalhava no Olivetti e, sábado, e final de semana eles jogavam, e aí os funcionários levavam os filhos, então criou-se esse time, eles criaram, né, esse time das crianças, dos filhos dos funcionários. Nós disputamos um ano. Depois no ano seguinte, o Vitor Guedes, que hoje é um companheiro nosso, né, de imprensa, Ah, o Vitor é, Guedes. Que ele, legal. ele era primo do nosso goleiro, né, do Leandro. Então ele foi jogar com a gente, participar do campeonato. E o pai dele, o Viriato, falou: olha, vai lá no Corinthians, vai fazer um teste, porque você tem condição e tal. E aí eu fui e fiquei, né? E aí, desde os 5 anos, meu primeiro jogo de salão no Corinthians foi dia 22 de agosto de 82. E depois, aos 12 anos, eu comecei a jogar campo e salão, né? Mas jogava campo final de semana, durante a semana salão, jogando salão à noite ou jogando salão de final de semana, né? Então a gente jogava salão à tarde e futebol de campo de manhã. E só que durante a semana eu já treinava nas categorias acima da minha, né? Eu treinava com o pessoal de 13 anos, né? Aí quando eu fui para 13 eu comecei a treinar com o pessoal de 14, quando eu tinha 14 eu treinava com o pessoal de 15, e aí quando eu tinha 16 já comecei a jogar no profissional. Isso foi no campo. No salão não. No salão a minha ascensão já foi um pouco maior, né? Minha subida, né? Porque eu era infanto, já jogava no juvenil, já praticamente eu passei pela categoria infanto, né? Jogava só no final de semana e aí já foi um pouquinho diferente. Mas o que me ajudou, isso justamente, né, o que me ajudou a manter os pés no chão é porque eu sempre tive esse convívio com as pessoas mais velhas e no salão eu sempre convivi com. Quando eu era infanto, eu tinha 15, ia fazer 16 anos, eu Sim. praticamente convivia com o principal, né? Que era Paulinho Rosas, o Douglas, o Doglão, né? Tinha tanta gente boa, Sandrinho, que depois foi seleção brasileira, Ah, o né? Então Sandrinho. isso me ajudou a entender como é que funciona, né? Então não tive esse impacto, vamos dizer assim, no profissional. Eu só fui entender o que aconteceu na minha vida profissionalmente depois que eu parei de jogar. E aí a minha esposa fez um cantinho aqui, eu comecei a olhar as coisas assim, e aí escutar, né, dos outros. E aí você começa de fora, você começa a ter um pouco de noção daquilo que fez, né? Que eu tinha feito dentro do campo, né? E Zé, eu vi aí, você falou bastante de datas e tudo mais. Pelo que eu percebi aqui, você grava bem as datas, né? Para poder se Algumas, ver viu, na sua meu? carreira. Algumas, porque são algumas coisas muito importantes, né? Então, eu fui perguntado algumas vezes em relação a isso, então acaba ficando, mas eu tenho às vezes jogos, né? Imagens de jogos ou lances e tal, mas a data mesmo eu não lembro, não. Não lembro Ah, tá. todas. Tô ficando velho já. Pra galera que tá chegando aí na nossa live, tô conversando com o Zé Elias, né? Hoje ele é comentarista aí dos canais ESPN, né? Foi ex-jogador, né? Conhecido aí como Zé da Fiel, né, Zé? É, com muita honra poder ser chamado assim, né? Pô, é um peso gigante, né? Mas graças a Deus acho que foi o reconhecimento do trabalho, né? E da entrega que eu tinha dentro do campo, né? Que legal. O Zé que, né, jogou no Corinthians, Bayer Leverkusen, Internacional de Milão, Pô Santos, Seleção Brasileira. Então teve uma trajetória bem interessante e bem vitoriosa, né? Você falou do futsal, o que que isso te ajudou no futebol de campo, Zé? Em que sentido te ajudou o futsal para o futebol de campo? O que que você conseguiu transferir? A visão, né, do campo, porque no futsal, na época, era um futsal que eu jogava, era um futsal muito mais técnico, né, muito mais tático. Então você tinha que fazer muitas jogadas táticas para poder abrir os espaços, tal. E não tinha essa correria louca que é hoje, né? Antigamente você tinha que pensar muito mais para jogar, um espaço reduzido. Então eu conseguia, através do salão, eu levei a questão de enxergar todo o campo, né, as possibilidades de jogadas em termos de movimentação dos atacantes, né, a diagonal, bola nas costas dos zagueiros, a metida de bola entre os zagueiros para o atacante fazer o facão. Então tinha muita coisa que eu conseguia enxergar dentro do campo
Desculpa. Muita coisa que eu consegui enxergar dentro do campo por aquilo que eu tinha aprendido no salão, né? Isso na questão tática. E na questão técnica, o salão te proporciona a bola sempre colada no pé, a proteção do Verdade. corpo, né? Então, quando tinha a bola nos pés, eu já tinha sempre o corpo na frente, então era difícil de eu perder a bola por causa dessa questão do salão, né? E o drible curto. Então, o salão me ajudou bastante no campo. Legal. Ó, meu irmão entrou na live aí, Zé. O Elton, manda um abração pra ele. Falou, Zé Grande. Elias, melhor volante do Corinthians. Pô, tô te devendo um café, viu, Elton? Fica tranquilo. Depois, quando nos encontrarmos, eu te pago. Obrigado, um Boa, abração. boa, boa. Tem bastante gente aqui entrando na nossa live. Tem uma aqui que pergunta que eu achei interessante. Na época, você recebeu proposta do Grêmio? Não, a Perguntaram proposta aqui. do Grêmio, a proposta do Grêmio eu recebi em 99 para 2000, né? No ano, acho que foi 99 para 2000, começo do ano 2000. Eu estava no Bolonha e aí eu peço desculpas que eu não lembro quem me ligou para poder voltar, né, pro Brasil. E aí eu até gostei não chegou nem a ter oferta, mas eu gostei do interesse e era para fazer o meio campo. Eu ia jogar com o Astrada, com o argentino, né, que chegou Mascarada. do River, se eu não me engano, né? Ele estava no River. Só que aí a Inter não me liberou, né? Porque eu estava emprestado ao Bolonha e aí para que eu voltasse para o Brasil eu teria que comprar o meu passe. Pelo menos acho que foi isso que passaram para mim, né? E aí não teve a possibilidade de negociação, mas eu cheguei a ser sondado. E na época, acho que se eu não me engano, foi até o Tite que fez essa sondagem. Era no ano Que de legal. 2000, o Tite acho que estava no Grêmio em 2000, né? Foi quando ganhou não, Se eu acho não que me engano, foi isso, sim. né? Então. Isso. Legal. Ô Zé, você na posição de volante aí, você é especialista e tudo mais. Se você, qual a característica para um volante aí se dar bem hoje em dia? O que você acha? A característica principal hoje? Porque Antes mesmo de saber jogar, você era muito sim. marcador, mas você sabia jogar, né? Qual que você vê Hoje, esse por conta fenômeno? das questões táticas, o mais importante é o volante saber se posicionar e fazer a leitura de jogo. Às vezes Tá. ele pode até não ser um jogador tão técnico, mas ele sabendo se posicionar e fazendo uma leitura de jogo ideal, por exemplo, onde está a bola, saber se posicionar para pegar diagonal, para fechar corredor, para se projetar nos espaços vazios, né? Hoje em dia o cara que não precisa ter aquela habilidade que se tinha ou as pessoas imaginam que tem que ter para jogar, né? Tem muita gente que tem uma capacidade técnica limitada, mas que, através do seu posicionamento e da leitura de jogo, consegue ser um bom jogador, consegue ser um jogador que se destaca. Se o volante hoje conseguir aliar a questão de saber se posicionar, né, leitura de jogo e tecnicamente, esse cara certamente vai fazer sucesso rápido e vai para a seleção brasileira, né? O maior exemplo disso é o Bruno Guimarães. É verdade. E se você não fosse volante na época, qual posição que você acha que você atuaria? Mas se eu contar, é que o pessoal não acredita, né? Mas quem jogou Eu, comigo sabe, o tio Chico tá aqui, meu amigo, ele entrou ah, aqui na live, na né? live. Ah, E quando eu comecei a jogar no campo, eu era meia. Eu fazia muitos gols, eu fui o vice-artilheiro. Acho que o Daniel foi o primeiro, ah. foi artilheiro, né? Com acho que 27 gols. E eu fiz 21. Eu era bom meia chegava para fazer gol. Mas aí depois os treinadores viram as minhas características e viam que enxergaram que eu não gostava de perder, né? Então, que eu era É. raçudo, que eu tinha. E na época que eu comecei a jogar, normalmente os caras que tinham essa característica, eles colocavam um pouco mais para trás, né? E aí eu fui, era um meia, no Corinthians eu jogava de. Nós não tínhamos primeiro ou segundo volante, né? No Corinthians, na grande maioria do tempo que eu passei, eu jogava mais. Eu era um segundo volante pelo lado esquerdo. A não ser 94, que aí eu joguei como volante centralizado, que hoje é até engraçado, né? Que eu vejo muita gente falando hoje, o 4-1-4-1, moderno, isso, aquilo e tal. Mas em 94 o Jair Pereira já fazia isso, né? 4-1-4-1 se defendendo e 4-3-3 atacando, né? Que era o meio-campo. O time era Ronaldo, Paulo Roberto, eu acho que se não me engano, Pinga, Henrique.
Não, acho que Célio Silva, Henrique e Branco. Eu como primeiro volante, Marco Antônio Boiadeiro e Souza, os dois meias. Marques aberto pela esquerda, Marcelinho pela direita e Viola na frente. E aí quando tinha a Nossa, bola olha nos esse time. pés, era os três atacantes. E sem a bola os dois voltavam, né? O Marcos voltava junto com o Marcelinho para fazer a recomposição ali da linha de quatro, né? É, então era assim que a gente jogava. Até esqueci o que você perguntou, porque tô lembrando dos lances aqui, eu fico. Não, era aí. Ô Zé, tô perguntando aqui, qual foi a falta que te deu mais prazer fazer? Uma falta. A falta, ó, teve. Difícil, né? Não, porque assim, existem determinadas. É que as pessoas às vezes acham que a gente. Existe o cara maldoso e existe o cara que entra duro. Eu sempre fui um cara que entrei duro, sempre fui muito duro, nunca gostei de Existe uma perder, grande né? diferença, é verdade. E aí às vezes você, por exemplo, na minha época, eu não é que. Na minha época eu marcava Rivaldo, marcava Edilson, marcava, poxa, Zidane, Nossa, Baggio, fera. sabe? Eram caras tecnicamente bons demais, né? Então, às vezes, você chega atrasado, não tem jeito. Não é que toda hora Não você tem está jeito. bem posicionado, que você consegue fazer antecipação. Tem hora que chega atrasado e eu nunca fui de chegar devagar, né? Então, aí a falta realmente era um pouco mais forte, por exemplo, marcar Verón. Como é que você vai marcar o Verón? O Verón ou você se posiciona, né, e espera ele Eu chegar não te até você, pego. ou senão você faz a marcação homem. Se você fizer uma marcação homem, fizesse uma marcação homem no Verón, ele te levava para o campo todo, para um lado, para o outro, e criasse para jogar. Então você tinha que ser muito inteligente. E aí não tem jeito, às vezes chega atrasado, mas a pior falta. Eu acho que uma falta que eu fiz muito feia, não é nem pior, eu acho que é a mais vergonhosa para mim, É. porque eu nunca. Foi a primeira e acho que última vez que eu fiz aquilo lá. Foi num jogo contra o PAOK, pelo Olympiacos, na Grécia, que eu dei um carrinho por trás de um jogador chamado Ocas, mas porque ele ficou provocando o jogo inteiro, ficou falando. Aí eu Um não monte de perdi um bobagem. pouco. Perdi um pouco a paciência e aí dei um carrinho nele por trás. Aí fui expulso, mas depois de 15 minutos o Carembê foi expulso porque saiu porrada no jogo, né? E aí o Carembê também deu umas porradas nesse ocaso e no Cafés, né? Para você ter uma ideia como que era o jogo, porque PAOK e Olympiacos também era guerra, né? Era Era Thessalonique guerra. contra Atenas, né? Então tem essa rivalidade também, e ali o bicho pegava. Ô Zé, e quais dos volantes aí que você mais admira hoje no futebol brasileiro e também aí no futebol mundial? Qual é o jogador que você mais admira, assim? Bom, no futebol brasileiro eu gosto bastante. Como é que eu vou falar? Nem a Atualmente, questão né? de volante, né? Hoje é difícil a gente falar volantão, né? Volante. Você tem um meia, né? Eu acho que o Gerson hoje é o grande Joga muito. segundo volante, vamos dizer, né? Do nosso futebol, né? O cara que consegue ditar o ritmo do jogo, armar a equipe, perninha esquerda, né? Eu sempre levo um pouco para esse lado aí, a questão da perna esquerda, você vê de forma diferente, mas eu acho ele um ótimo jogador. Eu gosto bastante do Bruno Henrique. Bruno Henrique é um jogador também do Palmeiras que tem essa capacidade de força, né? De Bom jogador. chegada, bom jogador, né? São bons jogadores. Quem mais? O Tietê no São Paulo, eu acho que o Tietê está fazendo um bom campeonato. Estava fazendo um bom campeonato, porque ele tinha que fazer a leitura de jogo, né, dos jogadores que estavam ao lado dele, né? E aí entra aquela questão que eu falei sobre o jogador ser inteligente e saber se posicionar. Porque você tem um sistema de jogo que ao tempo todo tem muita movimentação, e ele, como único volante de marcação, entre aspas, né, dentro do sistema de jogo do Fernando, ele tem que saber se posicionar. Então ele está sempre atrás ele se posiciona de acordo com a movimentação do Daniel Alves, né? Que normalmente é o É. cara que sai e ele se posiciona muito bem. O Tietchan estava jogando muito bem. Eu acho que esses três jogadores, assim, na primeira recordação, né? Mas o primeiro para mim é o Gerson. Hoje o melhor segundo volante do Brasil é o Gerson, na minha opinião. E no. Não é brasileiro, mas você gosta do Cantilho? Eu gosto, mas eu acho ele lento, né? Eu acho ele lento e isso acaba prejudicando um pouco o trabalho dele, né?
Ele é Sei. muito bom com a bola nos pés. Ele tem uma facilidade de enxergar os espaços, né? E a possibilidade do passe, que é impressionante. Ele tem uma facilidade de virar o jogo, só que ele tem que ser um pouco mais rápido. Eu acho que a partir do momento em que o sistema do Thiago começar a funcionar com uma maior fluidez, né, os espaços surgirão e talvez ele consiga jogar. Uma prova quando ele conseguiu ter espaço para jogar foi contra o Santos. O Santos recuou a marcação, não tinha pressão sobre ele, então ele conseguiu armar a equipe do Corinthians. A partir do momento que entenderam que ele era o cara que fazia essa bola sair, começaram a colocar pressão em cima dele, ele teve dificuldades, né? Porque ele precisa de um certo tempo para ter essa mobilidade, né? Ele não é tão rápido. E isso acaba prejudicando, mas é bom jogador também. E no futebol mundial, quem você vê aí que tá bem acima da média? Ah, eu gosto muito, muito do Wijnaldum, que é o cara que joga Holandês? no Liverpool, Holandês. né? É, o holandês. Eu acho que esse cara Joga muito. pô, é impressionante a facilidade que ele tem para cobrir todos os espaços do campo, né? Ele joga, Joga corre, demais. toca, vai de um lado, vai para o outro. Tem o Henderson também, que é esse volante que eu falo que é o volante força, né? Que não é tecnicamente não é o cara sensacional, mas é o cara que faz o time rodar, né? É o cara que faz o time jogar o tempo todo. Ele tá ali com ritmo, dando ritmo na partida. Eu gosto desses dois jogadores. Depois tem outros, né? Até esqueci, fugiu o nome dele aqui, que eu gosto demais pela capacidade que ele tem de se adaptar às situações de jogo, que é o Cook, do Atlético de Madrid. De Madrid. Eu acho ele muito bom. Depois tem o Kroos, tem outros jogadores, mas Pogba, esses três aí que eu falei eu gosto bastante. o Pogba, Como? né? O O Pogba também. Pogba, né? Ele é bom, mas eu acho que ele é fruto de um sistema de jogo, né? Se ele tiver um sistema de jogo que proporciona os espaços para ele poder jogar, ele é sensacional. Agora, se ele não tiver esses espaços, ele vai ser como o Cantígio, né? Que tem dificuldades, porque ele é muito alto, ele precisa do espaço para desenvolver a capacidade técnica que ele tem, né? Para as passadas largas, essas coisas todas que é uma característica dele, de muita força. Tecnicamente, ele é bom jogador, né? Ele tem muito recurso, mas ele também precisa de espaço para jogar. Ele é lento, ele não é um jogador de rápida definição de lances, né? Não é que ele É. joga em dois toques. Ele precisa dar um, dois, três, depois encontrar espaço para poder jogar, né? Ô Zé, e você atuou bastante tempo aí fora do país, né, no exterior. Quais dificuldades que você sentiu assim quando você foi para fora do país e que normalmente um jogador brasileiro vai sentir? A dificuldade que eu senti é que são tempos totalmente diferentes, né? Por exemplo, hoje você tem muito mais jogadores brasileiros quando você sai, né, e vai para fora do país. Normalmente você encontra mais jogadores, você tem uma possibilidade, por exemplo, de internet, de se comunicar, de ter essa possibilidade de, através do vídeo, você conversar com as pessoas aqui no Brasil. Então, você tem um pouquinho mais de facilidade. No campo também, né, porque tem muito mais estrangeiros hoje jogando, então a comunicação é muito mais fácil em relação à época que eu joguei. Quando eu saí, né, do Brasil e fui pro Leverkusen, foi muito rápido, porque eu cheguei das Olimpíadas, né, uma semana depois eu fiquei acho que uma semana em casa, uma semana depois eu fui fazer a pré-temporada, inclusive até com o seu Valdir Espinosa, né, que nos deixou recentemente, com o Corinthians, aí fui jogar, fiquei uma semana na pré-temporada e fui jogar com o Atlético Mineiro, primeiro jogo do Atlético Mineiro. Quando eu estava indo para fazer a pré-temporada, o diretor falou assim, tá tudo certo, já foi vendido pro Bayer Leverkusen. Eu falei, como tá tudo certo? Vocês me venderam e não me falaram nada? Ele falou, não, já tá tudo certo, só depende de você. Porque eu já tinha rejeitado duas ofertas, né? Uma do PSV e uma do Sevilha, da Ah, Espanha. sei. Então, aí quando eu cheguei, né? Então ele já me avisou. Aí eu joguei contra o Atlético praticamente vendido, porque antes mesmo, depois do Atlético eu sentei para conversar com o pessoal do Leverkusen, acertamos as bases salariais, né, na época. Não era uma coisa muito grande, muito diferente daquilo que ganhava do Corinthians, porque não se pagava o salário que se paga hoje, dificilmente a gente tinha
contratos absurdos, contratos milionários. Na época o futebol ainda estava engatinhando em relação a isso, né? Nós tínhamos um ou outro jogador que ganhava, a gente ganhava 5 mil, 10 mil, um exemplo. O jogador fera ganhava 30. Para você ter uma ideia, ganhava. Para hoje. Pra você ter uma ideia, na época se ganhava de luvas uma F1000, ou se não um apartamento ali na rua São Jorge, né? Que normalmente o Matheus fazia isso porque ele tinha um prédio e aí ele colocava um apartamento ali como luvas. A gente não tinha o dinheiro que se tem hoje, né? Então eu fui para o Leverkusen. E quando eu cheguei lá, eu acho que foi muito legal e muito importante eu ir para a Alemanha, porque ali eu tive uma outra forma de enxergar o mundo, né? Aqui no Brasil, acho que por conta da minha idade, por conta do momento e por ser Corinthians, era difícil de eu frequentar muito a rua, né? Eu ficava lá em Guarulhos, ficava com o pessoal, onde eu morava, mas assim, era difícil de ir em shopping, difícil de ir nos lugares, porque as pessoas me reconheciam e você nunca sabia, né? Se o cara vinha te pedir autógrafo, se vinha te ofender, se vinha te agredir, né? Então ficava sempre difícil. E eu sou um cara, por mais que aparenta, né? Aparente ser assim, descontraído, eu sou um cara muito fechado, né? Eu sou reservado, assim, né? Sou meio tímido em relação com as pessoas que eu não conheço, né? Eu primeiro preciso ter a confiança das pessoas, né? E então eu sempre fiquei na minha e tal. E aí, quando eu fui para a Alemanha, eu lembro que eu cheguei no hotel tal, fiquei, aí subi, né, fui até o Leverkusen, aí subi para assinar o contrato e o Kalman, que era o manager, ele sentou e pediu para fazer a tradução, né? Ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, ó, viva na Alemanha como um alemão, não queira viver na Alemanha como um brasileiro, porque senão você volta em 3 meses. Aí eu entendi, né? Eu falei, então tá bom. Aí ele falou assim, fica tranquilo, porque nós não vamos te cobrar no primeiro ano. Nós não esperamos que você se adapte bem no primeiro ano, logo no primeiro ano. A gente sabe da dificuldade que é e tal, fica sossegado. Eu falei, tá bom. Só que aí eu fui, eu fiquei hospedado num hotel chamado Ramadá, que é do lado do estádio do Leverkusen e do lado da cidade, né? Você atravessa a Autobahn através de uma ponte, né? A Autobahn são as estradas, né? E você já cai direto já cai direto na cidade. Então eu saí, teve um dia que eu saí do hotel, falei, putz, preciso sair do hotel, vou comer alguma coisa aqui no centro, né? Aí fui, quando eu atravessei, eu falei, nossa, deve ter alguma coisa errada, né? Porque era um de um lado, um do outro, ninguém vinha me pedir autógrafo, ninguém vinha falar comigo, eu falei, pô, deve ter alguma coisa errada. Aí tá bom, e comi lá o McDonald's e tal, e voltei para o hotel. Também ninguém olhou para mim, ninguém viu, ninguém veio pedir autógrafo. Aí no dia seguinte eu falei, vou de novo, né? Vamos ver, né? Aí fui de novo. Aí quando de novo, ninguém olhou para mim, aí que eu entendi. Eu falei assim, poxa, eu tenho minha vida de volta, né, nesse aspecto, né, que é de poder sair na rua, de ter a liberdade de tratar todo mundo da forma como eu enxergo, que tem que ser, né? Não é porque eu sou um jogador de futebol que eu sou diferente dos demais, né? E aí eu entendi, e isso para mim foi bom, porque na Europa se tem uma forma diferente de viver, né? E na Alemanha só reforçou aquilo que eu sempre pensei. Então, isso me ajudou a manter os pés no chão na Alemanha, né? De saber que eu tinha que treinar, saber que eu tinha que viver como um alemão e entender que eu não era mais do que ninguém ali. Não é pelo fato de eu sair do Corinthians, eu sou o Zé Elias que saiu do Corinthians. Não, ali eu tinha que voltar a mostrar para as pessoas, eu tinha que mostrar para as pessoas o porquê que eles me contrataram, entendeu? Então, ou seja, começar do zero. Aí eu recomecei praticamente do zero ali, que era matar um leão por treino, né? E a forma de treinar dos alemães é meio dura, não sei agora se mudou, que faz muito tempo que eu não vou para lá, mas na época era porrada no treinamento, soco, pontapé, era feio o negócio. Então eu comecei aí eu tinha que me adaptar. Aí eu pedi pro manager que eu precisava falar alemão, né, para poder entender o que estava acontecendo. Então eu tinha 3 vezes por semana eu tinha aula, 2 horas por dia. Aí saía da aula já praticava o alemão, né, porque saía já tinha que falar alemão, né. Então isso me ajudou bastante. Em 6 meses eu estava me comunicando, já estava dando entrevista, tá, não falando um alemão perfeito, mas já me fazia entender, né, vamos dizer assim, e até hoje esse é um presente que eu fiquei sabendo através do Renato Augusto, né, que o Renato Augusto foi gravar o Bola da Vez lá
na ESPN e ele falou que até hoje as pessoas no Leverkusen usam o meu exemplo para os brasileiros que chegam, né? Que é a questão de falar a Legal. língua, né? De aprender o alemão para poder se adaptar o mais rápido possível. Então isso é uma coisa legal, mas a Alemanha foi fundamental para a minha adaptação na Europa. Que legal. Ô Zé, fala pra mim, qual o jogador aí o melhor jogador que você já atuou? Que eu já joguei, putz, Isso. tem vários. Rivaldo, Ronaldo, é, que mais? Poxa, Giovanni, jogava demais, né? Do Robinho, Santos, né? no Santos, né? Eu joguei com o Giovanni no Olympiacos também, né? Joguei 3 anos com o Giovanni no Ele Olympiacos. jogou muita bola. Jogava demais, mano. O Rivaldo também, o Ronaldo, que mais? Aqui no Brasil, as pessoas dão risada, né? Um pouco quando eu falo isso, mas quem viu jogar sabe do que eu tô falando. O Marco Antônio Boiadeiro era um cara dificílimo de marcar. Dificílimo, era um É. cara duro, né? Jogava com as duas pernas, então era difícil. Tinha Romário também, um cara que era bom de jogar contra era o César Sampaio, né? Um cara muito bom também. Tem alguns bons jogadores aí que eu joguei E, contra e a favor, né? e estrangeiro? A estrangeiro tinha o Baggio, tinha o Zidane, é um cara que o Veron era dificílimo também, um cara Nossa, chato esse para jogava marcar, muito. Esse porque jogava corria o demais. tempo todo. Tinha um cara que, para mim, foi um dos mais difíceis e um dos melhores que eu vi jogando também, que era o Boban, o croata. O Esse Boban, cara ele só jogava em 2 toques. Ele não segurava a bola, só 2 toques. Era só tapa na bola. Ele parava, se ele não tocasse de primeira, ele parava a bola e tocava, parava a bola e tocava. E sempre se movimentando, né? Sempre encontrando os espaços. Ele tinha muita característica, quer dizer, eu joguei contra o Beckham também, né? O Beckham era assim também. O Beckham era um cara que não parava, o tempo todo ele se movimentava e encontrava os espaços movimentado. para poder jogar, né? Mas esses caras jogavam demais. O E com próprio, qual próprio jogador? Djorkaeff também. Nossa, Djorkaeff, francês, né? Jogava muito. É, Com qual jogador você gostaria de ter jogado e não atuou? E não jogou? só respondendo aqui, tem o Cristiano Carlos Martins, ele falou, vi muitos jogos seu no futsal. Ele deve ter visto muitos gols de falta, eu fazia muitos Aí, gols. ó. É, Boa. qual foi a pergunta mesmo, Diogo? Desculpa. Com qual jogador você gostaria de ter atuado e não conseguiu jogar? E não jogou? Eu gostaria de ter jogado com o Zidane. Nossa, Eu acho que da minha jogava, geração que eu vi, pra mim foi o melhor. jogava demais, né? Eu acho que a vontade era de jogar com ele, né? Porque ele jogava muito, fazia para quem é o volante ali que tinha que fazer o passe, era fácil, né? Jogar ao lado dele, né? Jogava de terno, né, Zé? Como dizem, né? De terno, do que ele quisesse, ele podia jogar, né? Jogava demais. E falando em Zidane aí, que arrebentou na Copa de 98, sobre essa Copa do Mundo aí, você acha que você tinha que ter um lugarzinho na seleção não, em 98? Assim, eu respeito muito, né, em relação à decisão tomada pelo Zagallo e pela comissão, né? Mas eu esperava que eu tivesse realmente o lugar, né? Até porque eu sempre me comportei bem, joguei alguns bons jogos e no jogo contra a Argentina, que nós perdemos de 1-0, eu joguei mal. Mas quase todo mundo jogou mal ali, né? Mas eu estava sendo avaliado e acabei ficando de fora, né? Mas acho que faz parte da escolha, né? Não tem jeito. Fiquei chateado na época porque assim as pessoas que estavam lá me conheciam, sabiam como eu era, sabia como eu era profissional em relação a isso, em relação ao dia a dia, né? O meu comportamento, mas eu acho que faz parte das escolhas e a vida é assim, não tem jeito. E no Brasil é difícil também, né, Zé? É muito jogador bom, né? É Pra muito, escolher, né? muito. Naquela época tinha mais, né? Não Tinha quero ser mais, né? saudosista, pelo amor de Deus, mas Tinha naquela muito época mais, eu também concordo. tinha muito mais jogadores mais técnicos, né? E é que o futebol mudou, a evolução do futebol, a parte física, é um futebol um pouco mais, muito mais intenso hoje, né? Com muito mais velocidade, muito mais força.
Antigamente você tinha um pouquinho mais de técnica, né? Mas E, tinha muito mais jogadores, né? E tinha a questão também de que todo mundo jogava no Brasil, né? 97, 98, acho que tinham 98, poucos, não que tinham poucos, né? Mas tinha ainda a lei dos três estrangeiros. Em alguns países, por exemplo, na Inglaterra, você tinha que, para jogar na Inglaterra, você tinha que ter 75% de jogos da seleção brasileira, você não conseguiu visto. Tinha algumas coisas que impossibilitavam os brasileiros de sair. Então, isso fazia com que no Brasil sempre tivesse ali, ou sempre que pudesse, né, os melhores jogadores mesmo. ô, ô Zé, e qual jogador que você entrava em campo assim e falava, putz, esse vai ser embaçado de marcar? Ah, então, eu pensava bastante, né, por exemplo, eu ia jogar contra o Zidane, né? Então eu já sabia que ia ser complicado. Tinha um cara que era chato, eu joguei com ele na época da Alemanha e depois quando eu joguei na Inter de Milão, eu joguei contra ele, que era o Mark Wilmots, que era o Ah, belga, que o depois foi, belga. foi treinador da seleção belga. Ele era chato, rapaz. Chato porque ele era maldoso, né? Ele fazia as coisas para te provocar. Então ele pisava, entrava duro depois do lance. E ele sabia jogar, né? Mas só que ele era muito forte fisicamente. Esse cara era um cara chato. O Zidane sempre assim, era muito complicado de jogar. O próprio Verón também fazia essa bola, também jogava com dois toques, então era difícil, você tinha que encontrar o posicionamento. Mas tinha outros, por exemplo, eu joguei contra o Andreas Müller, né, na época do Dortmund, que era um cara muito rápido, mas muito rápido mesmo, né? Então a movimentação dele era impressionante, então tinha que estar sempre concentrado durante o jogo inteiro, onde ele estava posicionado para poder marcar, né? Para poder marcá-lo. Ele, o Neymar Scholl, que também jogou no Bayern de Munique, tinha ótimos jogadores, né, na época. E imagino que o melhor time que você atuou foi a Inter de Milão, né? Tecnicamente foi o melhor, né? Tecnicamente foi o time mais forte que eu joguei. Ele só tinha jogadores de seleção. É... Pô, você pegar o time da final da Copa UEFA era praticamente uma seleção, né? Das seleções, vamos dizer assim, né? Porque você tinha Lembra aí Paiuca de no gol, cabeça, Zé, seleção. quem era? Lembra? Paiuca no gol, que era a seleção italiana. Freze, que Nossa, às vezes ia, que ele fazia a questão de líbero, né? Era Freze, Colonese, que não era, e o Taribo West, que era a seleção nigeriana. Depois Nigéria. era Zanetti, Nossa, eu, né, o Zanetti seleção argentina, eu estava na seleção brasileira, o Simeone e o Aro Inter, seleção holandesa, né? Na frente era Zamorano, seleção chilena, Djorkaeff, seleção francesa, e depois o Ronaldo. Então era nossa, só seleção, né? Era um ó time muito fera, forte, era um caramba. time muito bom. E você e o Simeone ali, hein, Zé? No meio botava respeito, hein? Não, mas você sabe que eu só pegava a rebarba, né? Porque ele ficava na minha frente, então eu só chegava pra matar, realmente, quer dizer, só pra roubar a bola e sair jogando, né? Boa. Ô Zé, me fala uma coisa. Antigamente, para você ser jogador profissional, tinha tinha as famosas peneiras e tudo mais, né? Quais os caminhos que você enxerga hoje para um jogador se tornar profissional e tudo mais? Porque hoje eu acho que é mais empresário, né? Se você não tiver empresário, sem chance, É, né? então, para você ter uma ideia, né? Como o mundo mudou, né? Com 15 anos, 16 no juvenil, vai. No juvenil eu ainda cheguei a fazer quando eu era primeiro ano de juvenil, né? Pelos poucos meses que eu joguei no juvenil, eu cheguei a fazer peneira. Eu não, né? Contra os garotos que faziam peneira, né? É, Desculpa, eu tinha 15 anos, agora eu tô lembrando. Aqui a memória vai. Eu vou tipo no HD, entendeu? Então, eu tinha 15 anos e jogava com o juvenil, né? E treinava com o juvenil. E o juvenil é 16, 17. É, Então, assim, várias e várias vezes a gente fazia acho que uma vez por mês, lotava lá o Corinthians, o Parque São Jorge, com jogadores para fazer teste. Mas lotava mesmo, assim, jogadores, 100 jogadores. Então os caras tinham a peneira. Então os caras vinham, achavam que tinha condição e queriam jogar, eles vinham, faziam as inscrições lá na portaria
eram levados até ali o campo de terra, que hoje não tem mais, né? Hoje tem tênis, tem society, sobrou só um pedacinho do terrão lá atrás. E ali eles se trocavam, tinha um vestiário, se trocavam, ficavam esperando ali. Era feito a triagem, né? Quem é lateral, quem é zagueiro, quem é volante e tal. Aí eles formavam os times e saíam para jogar contra a gente. Então, às vezes, a gente começava o treino 2 horas da tarde, o Ivan, treinador, falava o seguinte, falou assim, enquanto vocês não ganharem do Peneira, tem que ganhar no mínimo 3. Não acaba o treino. Então, às vezes, era difícil, porque os caras estavam jogando também a vida ali, né? Então, saía porrada pra caramba. Às vezes, ele misturava. Então, tinha um zagueiro nosso chamado Niltinho, que ele jogava, às vezes, com os Peneiras, né? Então, ele falava para os Peneiras, se vocês não derem porrada nos caras lá, vocês não vão entrar, vocês não vão passar no teste. Então, os caras loucos, em vez de jogar, se preocupavam mais em bater, né? Então saía muita confusão, porradaria, e às vezes a gente não conseguia marcar 3 gols, porque era difícil. E aí acabava o treino à noite, começava às 2, acabava o treino às 5h30, 6 horas da tarde, até a gente marcar 3 gols de diferença. Aí o Ivan acabava o treino e ia embora. Isso uma vez por mês. Hoje é impossível isso. Né? Hoje é impossível. Você vê que a idade que eu estou falando de 15, 16 anos. Na época. Hoje, moleque com 10 anos tem empresário. Moleque com 9, 10 anos, eles vão pro clube com empresário. Tem assessor de imprensa, né? Já, Zé. É complicado, é complicadíssimo. E aí você acaba tolhendo, né, tirando do jogador, né, aquela fase em que o caráter do jogador é formado, né? Então ele é formado dentro das, entre aspas, as facilidades que existem que um empresário vai proporcionar para ele. Não é que eu desejo que o menino tenha que sofrer, sair de casa às 6 horas da manhã e voltar 1 hora da manhã de segunda a segunda, como eu fazia, não é isso. Mas ele precisa, às vezes, ficar sozinho para enfrentar os problemas, ele precisa ter um pouco de dificuldade, porque quando ele chegar no profissional, se ele chegar, essas dificuldades que ele passou no amador serão as dificuldades que vão fazer a estrutura dele, vão dar a estrutura para ele poder suportar a cobrança que é no profissional, a expectativa, o erro, o acerto, lidar com a fama. Né? Então o jogador, muitas vezes, quando chega no profissional, ele não dá um determinado valor para aquilo que ele está vivendo. É a famosa frase do Muricy, né? O jogador tem que ter fome. Né? Ele já chega no profissional bem alimentado, vamos dizer assim. Quando ele chega no profissional, ele passou pelo Júnior. No Júnior ele fez um contrato de 3 anos, 4 anos, ganhando 50 mil, 60 mil, com 200 mil de luvas. Então, assim, antigamente, para você ter uma ideia, a gente, de novo, eu não quero que as pessoas pensem que eu acho ou que eu dei, que as crianças de hoje devam passar o que eu passei, não é isso. Mas a gente chegava para treinar de ônibus, ou senão o pai levava, né? Hoje em dia, os meninos de 16 anos, eles chegam com o seu próprio carro, som no último volume, óculos de sol, mascando chiclete, boné, e assim, não tenho nada contra quem tem tatuagem, não tem problema nenhum quem tem, meu irmão também tem, meu irmão tem acho que umas 5, 6 tatuagens, eu não tenho problema nenhum, mas quando você tem 16 anos e chega no treino com um braço repleto de tatuagem, é que o teu foco para ser jogador de futebol, em algum momento saiu. Em algum momento você perdeu o foco. Em algum momento você dividiu as suas atenções. Né? Não foi especificamente eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser o melhor, eu quero com 16 anos estar jogando no profissional. Não, pelo contrário, com 16 anos eu quero estar jogando ali, eu quero sair, eu quero aproveitar a vida. Para você, hoje em dia, infelizmente, você tem que fazer as escolhas, né? No futebol, porque é um mundo muito curto. Você pode chegar até o júnior sendo a promessa, quando você chega no profissional, a tua carreira pode parar ali. Né? Então, você precisa ter um algo mais para que ela possa ter longevidade. E esse algo mais, muitas vezes, são em alguns momentos, ou nas dificuldades, que muitas vezes você acaba sendo forjado para suportar toda a pressão que chega no profissional, porque eu falei pro meu irmão, né? Meu irmão me ligou uma vez e falou: Zé, tô chegando no juvenil. Ele era infantil, tô subindo para treinar com o juvenil. Eu falei: beleza, aproveita, vê tudo que você tá vendo agora, porque no juvenil vai ser um outro mundo.
Aí ele foi pro Júnior. Ó, Zé, tô no Júnior e tal. Falei, esquece o que você viveu no Júnior, né? Porque no Juvenil, porque no Júnior é um outro mundo. Você vai, aproveita, né? Pega a estrutura e tal. Aí ele chegou no profissional, vou jogar no profissional e tal. Falei, ó, joga tudo fora o que você aprendeu, porque no profissional vai ser totalmente diferente do que você viu. Porque é um mundo totalmente diferente. Você conviveu, né, fazendo assessoria para o Carille durante muito tempo. Não sei se, até desculpa, né? Eu acho que você está fazendo, não sei se você faz ou não agora, você trabalha de assessoria, mas você sabe como que é o dia a dia, você sabe como é que funciona o futebol, como ele é muito. Ele te leva ao céu, mas ele te leva ao inferno com a mesma velocidade. A Né? mesma, Então, para um mesma garoto, potência. para um garoto de 16, 17 anos que chega no profissional, se ele não tiver a estrutura necessária, ele cai, ele não suporta. E aí que entra as dificuldades que eu falei que servem para dar essa estrutura, né? E além do pai e da mãe estar do lado, né? Mas o pai hoje, o pai e a mãe, infelizmente, eles entregam os filhos para os empresários, né? E não sabem nem o que tá acontecendo, né? Às vezes eles entregam e só estão esperando cair o cifrão, né, na maquininha ali na conta do banco, e que é o mais importante, né? Esquecem que para o filho ter sucesso, o pai e a mãe tem que estar do lado, né? Verdade. Zé, a gente tem mais aí uns 20 minutos. Deixa eu te perguntar, qual seria a tua seleção brasileira hoje, a escalação dela titular? É, a minha escalação hoje é Alisson, lateral direito Daniel, tá jogando muito. Eu acho que Felipe e Marquinhos estão brigando por uma posição, porque o Felipe está jogando muito bem no Atlético. Atlético Madrid. Então eu ficaria acho que com o Felipe, até porque o Marquinhos jogou muitas partidas como primeiro volante ali no Paris Saint-Germain. Acho que está, né, Thiago Silva, que eu acho que é o que tem, ou se não Marquinhos e Felipe, né, porque o Thiago acho que logo, não que ele vai se aposentar, mas não vai ter condições de jogar na seleção brasileira. Renan Lodge. Aí no meio campo, aí você pode escolher ou o Fabinho Casemiro? ou o Casemiro, um dos dois ali como primeiro volante. Gerson pelo lado esquerdo e Arthur pelo lado direito. Ou um time penso, vamos dizer assim, com o Bruno Guimarães, que eu acho que ele está pedindo passagem aí. Esse menino é muito bom jogador. Muito bom, muito bom. Né? Na frente, eu colocaria Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, ou Richarlison, Neymar e pelo lado esquerdo Everton Ribeiro, vamos dizer assim. Mas aí depende do sistema de jogo, né? Poderia colocar, por exemplo, um 4-2-3-1, que aí já muda. Aí põe Casemiro e Bruno Guimarães, Neymar ali na frente, aberto pelo lado o Bruno Henrique na frente Firmino, e pelo lado esquerdo o Everton Ribeiro, né? Que aí pode fazer essa função aí sem a bola, o Neymar, com a bola o Neymar encosta ali no Firmino, nos dois jogadores de lado, passa a jogar. Tem muitas variações aí. Muito. E falando em Neymar, que você mencionou aí, você acha que ele ainda tem chance de ser o melhor do mundo ou você acha que passou do time dele? Não, eu acho que se ele se centralizar todas as atenções dele somente em jogar futebol, eu acho que o Neymar tem condições, sim. Tem condições de chegar para ser o melhor do mundo, sim. Eu acho que ele está entre os três melhores. Para mim, tecnicamente, ele está entre os três melhores. Eu acho que eu vejo ele e o Messi no mesmo patamar e depois o Cristiano Ronaldo. Tecnicamente, em termos de pensamento, por exemplo, pensar e executar, né? Mudança de jogada em frações de segundos, quer dizer, uma sequência de jogada, ele começa com a pedalada, ele viu que vai ser marcado, então ele já muda todas as opções. Essa velocidade e raciocínio de execução, acho que são poucos jogadores que têm essa possibilidade. Eu vejo Neymar e Messi na frente do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem os seus méritos porque ele começou jogando pelo lado, no United ele jogava pelo lado, depois ele foi fechando, se tornou um centroavante, ele participava um pouco mais da jogada no Real Madrid, aos poucos ele foi se tornando um centroavante de finalização, ele é um cara de finalização, né? Ou seja, ele depende também da equipe. E aí ele tem os méritos porque o cara é um animal, né? Joga demais em relação à finalização e posicionamento dele desculpa, é impressionante. Obrigado por todos que estão aí na nossa live. Estou aqui com o Zé Elias. Tem muita gente, tem bastante pergunta aqui, não vai dar para fazer, porque a gente só tem
aqui uma horinha. Ô Zé, partindo agora para a profissão que você escolheu aí depois que você encerrou a carreira de jogador, né? Você escolheu ser comentarista. Como é que surgiu essa ideia de ser comentarista depois que você parou de jogar futebol? Como é que foi a saída para ser Não, comentarista? é porque assim, a princípio eu falei assim, vou ser um auxiliar técnico, né? Eu não tenho paciência para ser treinador, né? Eu não saberia lidar, talvez mais velho, mas acho que já passou o timing disso, né? O dia a dia também do futebol, para mim, já estava um pouco desgastante, né? Esse negócio de treinar todos os dias, de ter a mesma vida, né? Só que sem jogar, sem a mesma responsabilidade de um jogador, né? Então eu queria ser talvez um auxiliar. Eu falei, mas eu vou ter que viajar, vou ter que pegar avião, eu tenho medo de avião, né? Então eu falei, Eu também. não. Morro de medo. Aí eu, é, aí eu comecei a ver, comecei a pensar, né? Eu ainda jogando, eu falei, poxa, comentarista, eu gosto de assistir jogo, de comentar, né, as partidas e tal, eu vou começar a investir nisso. Comecei a conversar com algumas pessoas que estão ao meu redor ali, Mário Sérgio, é, algumas pessoas que eu conhecia no meio da imprensa e tal. Aí eles falaram, não, tenta, é legal, vamos ver se você consegue e tal. Aí eu comecei a trabalhar isso, né? Então eu escutava muita rádio, assistia muitos jogos, identificava um tipo de comentário para você ter uma linha de raciocínio, né? Porque assim, eu já fui jogador de futebol, então eu sei o tipo de comentário que atinge não só o jogador de futebol, que atinge o pai, o filho, a Tá. mãe, o pai, os parentes. Então assim, você tem que tomar cuidado, né? Então, Verdade. entendendo mais ou menos a linha de raciocínio, como é que eu poderia encontrar um meio para que eu pudesse fazer as críticas e ao mesmo tempo não deixar as pessoas chateadas e levar para um lado de ofensa, né? E aí fui conversando, depois eu tive a oportunidade de trabalhar em 2006 na Copa do Mundo, na Rádio Record, o Paulo Morsa, né, o Morsa que hoje trabalha na Transamérica, ele era o diretor da rádio, né, Paulo da Roberto equipe, Martins. Paulo Roberto Martins, então ele deixou, eu trabalhei, comecei a trabalhar ali, aí recebi a oferta para jogar ainda. Aí depois eu, conversando também com as pessoas, eu cheguei até o Leonardo, conheci o Leonardo Stamilio, que na época era o diretor esportivo da Rádio Globo, né? No setor da rádio ali, do esporte. E ele me fez um convite, comecei a trabalhar, comecei a ter o contato ali com o Oscar Ulisses, com o Paulo Júlio Cleman, que infelizmente nos deixou também no acidente da Chapecoense, com o Pascoal, com o Silva Júnior, né, o Horizon, que hoje está na Fox, com o Doni Vieira. Então, para mim, Ó, foi bem fera. legal, né? Aí, para mim, foi bem legal, porque eu conheci um mundo diferente ali e tal, e fui aprendendo muito, né, com o Oscar Ulisses e com o Pascoal e com o Paulo Júlio Cleman. Impressionante como esses caras sabem, né, muita coisa, né? E passavam, né, com uma facilidade enorme. E aí eu voltei a jogar, e depois quando eu parei de jogar, 2 meses, 3 meses antes de acabar meu contrato no profissional, eu liguei pro Stamiro, falei, Stamiro, eu decidi realmente parar de jogar e queria Leonardo saber se Stamilo? tem... O Leonardo Stamiro, que hoje trabalha no Twitter, né? No Twitter, Aí eu né? peguei, aí falei com ele, ele falou, não, Zé, pode vir que tem um lugar separado para você aqui na rádio. Então a minha sorte foi que quando eu parei de jogar no domingo, na segunda-feira eu já estava trabalhando na Rádio Globo e aí o bichinho da rádio pegou, né? E aí eu gostei e tô até hoje, né? São 11 anos já como comentarista. Que bacana, Zé. Zé, caso caia a live aqui, você topa ficar mais 10, 15 minutinhos? Mas 10 minutinhos, beleza, pode ser? Pode, pode, maravilha. E como é que é a tua rotina aí de comentarista em dia de jogos? É que assim, dia de jogos eu procuro estudar, né? Eu estudo, por exemplo, vai ter um jogo do Atlético de Madrid contra o Sevilha, né? Sei. Então, normalmente a gente já sabe as escalações porque a gente acompanha os jogos ou trabalha, né? Então você já tem um começo e meio e fim. Aí você precisa só encontrar os detalhes daquele jogo, né? As manchetes, quem tá machucado, quem não tá, as mudanças. Então, por exemplo, no jogo é no domingo, aí na sexta-feira eu já começo a dar uma olhadinha, no sábado eu já começo a separar os dados, né? A separar os times, o jogador. Aí no domingo, 2 horas antes, eu chego lá na ESPN, né? E aí converso com o comentarista e com o produtor, né?
Sei. para saber o que eles vão, o que vai ter, né, durante a transmissão, como recado, ou matéria, ou tela, né, de destaque, né, na abertura do jogo. Aí complemento o que eu já tinha estudado, que eu já tinha preparado e vou pro jogo, né? Que legal. E quais as diferenças que você vê de comentar na TV e no rádio, né? Já que você trabalhou em rádio, Ah, começou na Rádio Globo e em é, TV. no rádio é assim, né? No rádio você tem que. O Oscar Ulisses falava assim para mim, né? Zé, é o seguinte: rádio, comentarista de rádio durante a transmissão, fala pouco. 15, 30 e 45, né? Que eram os tempos que ele iria me chamar, dos 15 minutos, 30 minutos e 45. Aí ele falou: aí no intervalo você fala o que você quiser. Mas Boa. durante o jogo, é pouco. Então ele falou: você tem que ter um poder de síntese muito grande, ou seja, o que você falar, o ouvinte tem que imaginar o que você está falando, né? O ouvinte tem que entender e você tem que estar falando para ele praticamente uma conversa com ele, né? Você tem que estar conversando com o ouvinte. E isso, pô, foi fundamental para eu poder me adaptar o mais rápido possível, né? E na rádio, você não tem imagem. Então você é o responsável por formatar essa imagem na cabeça do ouvinte. Então você tem que escolher as palavras, você tem que formular o teu pensamento e expressar em 5 segundos, que é o tempo correto, é o tempo máximo que você tem muitas vezes, 5, 10 segundos dentro de uma transmissão de rádio. E a velocidade, né, do rádio, porque no rádio eu tinha Oscar Ulisses, que era muito técnico, né? O Silva Júnior, que tinha uma linguagem diferente da do Oscar Ulisses, então você tinha que se adaptar. O Oscar era muito rápido, você tinha que ser muito rápido, curto. O Silva Júnior já era um cara que gostava de conversar mais, era um cara que era mais povo, né, povão. E o Doni Vieira era um cara que do improviso, né? Ele tinha muitos improvisos, então você tinha que se adaptar muito rápido também a isso. Então essa escola foi fundamental para me levar para a TV. Na TV você tem a imagem, então não adianta você querer descrever o que está acontecendo, porque as pessoas estão assistindo e acabam entendendo. Às vezes eu me pego tentando mostrar para as pessoas, né? Olha, tem tal posicionamento, tal. Mas eu acho que aí é a questão de querer ser o perfeccionismo, né? Ser perfeccionista nesse sentido, de querer mostrar exatamente aquilo que você está vendo, né? E aí na TV você tem que falar pouco também, né? Tem Ah, que entender o lance e tal, e na TV é o locutor, né? O locutor que faz o jogo. O comentarista é aquele que passa e que ninguém percebe, né? Ele vai falando pontualmente, assim, ele pontua o que está acontecendo, e o cara vai olhando na TV e fala assim, não, realmente, de fato o que ele está falando está acontecendo. Acho que isso é fundamental para você ser reconhecido como um bom comentarista, né? E uma coisa que é importante, que eu acho que assim, eu falo que as pessoas falam por mim, né? Falam de mim. E é o que eu penso. O comentarista não pode ter rabo preso, né? O comentarista não verdade. pode ficar preso a, não, o jogador vai ficar chateado comigo, o treinador vai ficar chateado comigo. É assim, como eu falei, dentro de uma linha de raciocínio, você pode falar que o jogador jogou mal e que o jogador jogou bem, né? E cabe ao jogador entender que aquilo ali não é uma coisa pessoal, né? E o treinador também. É uma crítica porque eu estou fazendo meu trabalho. Se eu não falar ou se eu não fizer a crítica, eu vou ser cobrado, né? É verdade. O meu chefe vai bater e falar assim: o que é? Você está querendo trabalhar como diretor esportivo? Você quer ser auxiliar do treinador? Você quer ser amigo dos jogadores? Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, que serviu e que foi muito importante para mim na minha profissão de hoje. Eu tinha acabado de parar de jogar a campo, né? De parar de jogar, tinha me aposentado, e eu fui fazer um jogo na Vila Belmiro. E eu tenho fratura de vértebra, né? Na L4 e L5. E a cabine de rádio da Vila Belmiro, quem trabalha lá sabe o quanto é Sim. difícil. É, ela é pequenininha, então tem o espaço curto ali, né? Espaço limitado e tal. E as minhas costas, ela travou. E quando minhas costas travam, só, tem duas coisas. Ou eu fico deitado 1 hora no chão, com as costas no chão para poder relaxar, ou senão eu Caramba. tenho que tomar injeção. Eu tenho que tomar injeção para poder relaxar, Ô né? Para Zé, poder voltar, ficar sem a dor. Pode falar. ô Zé, a gente tem 20 segundos.
vai cair a live, eu te chamo aí de novo e a gente fica 5 ou 10 minutos e encerra, tá Tá bom? bom. Pode Beleza, falar. beleza. Então vai. Então, e aí eu travei, eu falei, não tem jeito, vou lá no vestiário, falei com o pessoal do Santos que eu conhecia, eles